Olá, tudo bem? Continuando a história de Abraão, a promessa de Abraão, para você entender sobre Jesus Cristo. Eu falei no vídeo anterior de que o Moisés morreu e o Josué conseguiu passar o Rio Jordão, derrubar o muro de Jericó através do comando de Deus e conseguiu a terra prometida. Bom, depois que o Josué passou a terra prometida, ou seja, passou o Rio Jordão e conseguiu a terra prometida, cada um das tribos de Israel, eram 12 tribos, eles acabaram conquistando as suas terras. Só que o Josué ficou velho. Como o Josué ficou velho, ele deixou um recado: olha, vocês às vezes se envolvem com idolatria, vocês querem outros deuses, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E ele diz que já estava velho, ele tinha conquistado 30 já terras, 30 porções de povos, mas ainda faltavam uns 4 ainda para conquistar. E o Josué falou que cada membro da família fosse líder da família, para cada uma tribo de Israel, ela mesma, entre elas, se ajustasse, para nenhum povo mandar nele. Acontece que quando Josué morreu também os líderes daquelas famílias, e aí foi multiplicando o pessoal. Eles queriam que um chefe, queria um rei, porque no Egito era rei, todos os países tinham rei, só ele que não tinha rei. Aí Deus escolheu um rei chamado Saul. Esse rei não era muito bom, porque um povo rebelde, Deus não queria que fosse reinado, mas eles queriam rei. Então tudo bem, Deus escolheu um rei não muito bom. Só que esse rei desobedeceu e Deus tirou esse rei do seu mandato, porque o rei ele fica durante o seu mandato e os filhos herdam a sucessão. Então a sucessão de Saul não existiu porque Deus escolheu um outro antes de ele morrer, chamado Davi. Então Davi era um homem obediente a Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí Deus escolheu da geração de Davi e fez uma promessa: olha, enquanto existir o sol e a lua, existirá descendência de Davi reinando em Israel. Essa é a promessa, Salmo 90 e 89. Aí o que aconteceu? O Davi morreu e da descendência de Davi, que é José, o marido da Maria, e para cumprir o que Deus tinha prometido, da descendência da tribo de Judá, descendência de Davi, nasceu exatamente Jesus. Jesus veio como ser humano, embora nascido do Espírito Santo. O anjo Gabriel falou para Maria, Maria acreditou, e Maria foi batizada com o Espírito Santo quando esteve na casa de Isabel. O filho também de Isabel foi batizada lá com chamado João. O João foi pregando quando cresceu, depois que já estava adulto, que Jesus ia vir, né? E na sequência começou a ministrar Jesus com 30 anos. Jesus ficou durante 30 anos, até os 30 Jesus apareceu poucas vezes. A Bíblia relata Jesus quando criança, depois já com os 12 anos, relata que ele estava conversando lá com os chefes da sinagoga, mas depois Jesus só aparece aos 30 anos, assumindo o seu ministério, sendo batizado por João Batista, pregação, cura, milagre. É claro, antes teve a tentação no deserto, foi provado e aprovado. Jesus passou por muitas situações que
no seu ministério. O pessoal admirava muito ele, os fariseus religiosos sempre diziam que ele não era, ele estava blasfemando, que dizia que era filho de Deus. Os religiosos, ou seja, a igreja da época era assim, era muito religiosa, era muito na lei de Moisés, acreditava no Moisés, mas não acreditava em Jesus. Então Jesus, ele veio quebrar esse protocolo que os religiosos colocam na cabeça, entendeu? E tentando fazer você acreditar naquilo que não é real. Na época de Moisés, tinha uma lei realmente a ser seguida, até Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, acabou a lei. A Bíblia diz que a lei terminou em Jesus. E aí começa, quando Jesus começou o ministério dele aos 30 anos, morreu aos 33 anos, foi levado ao céu, e aí ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá o testemunho de Jesus. É o que Jesus diz no Evangelho de João 16, ele fala assim, ó, eu vou para o Pai, mas vocês não acham ruim não, que é melhor que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar para vocês o outro igual a mim. Ele fala o Paráclito, o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que vai ensinar toda a verdade. Então ninguém aprende a verdade se não for através do Espírito Santo. Então as igrejas que não aceitam o batismo com o Espírito Santo, ela está fazendo um grande papel que o diabo gosta, é impedir que o povo de Deus conheça a verdade. Ninguém conhece a verdade se não for através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E aí existe um engano muito grande, eles falam assim, não, mas quando você é batizado na água, já é batizado com o Espírito Santo. Mas ele é contra dom de língua, é contra dom de profecia, é contra dom de... Todos os dons que o Paulo explica no Evangelho em Coríntios, ele é contra, porque ele diz que os dons é naquela época. Então, o Espírito Santo não age em quem não quer. O Espírito Santo age, ele fala assim, eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz e aceitar, eu vou cear com ele e ele comigo. E onde que é que Deus falou isso? Jesus falou isso, através do Espírito Santo, ao João em Apocalipse, já na reta final. E esse recado ele deu para a igreja, as 7 igrejas da Ásia. Ele teve uma igreja lá que o Espírito Santo não tinha nem condição de entrar. E aí só tinha pecado lá, né? E aí Jesus, o Espírito Santo falou assim, através de Jesus, através do Espírito Santo, né? Naquela revelação a João, em Pátimo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou cear com ele e ele comigo. Precisa essa intimidade com o Espírito Santo para que a igreja cresça, para que os membros se edifiquem. Uma vez um líder falou para mim, eu acho que orar em línguas, isso é nada, porque não edifica a igreja, edifica quem ora. Eu falei, você não quer os membros edificados, não? O medo de muitos líderes é de entrar um membro e o Espírito Santo usar de maneira sobrenatural e ele não poder mentir em público, que aí vai ser desmascarado, né? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 30, que se você falar que Deus falou uma coisa que Deus não falou, Deus vai chamar você de mentiroso. Deus pode te desmascarar, entende? Porque a verdade está em Jesus e a mentira, quem é? Jesus falou em João 8, em João 8,44, vocês são filhos do diabo, que vocês fazem o que o diabo quer, e o diabo é o pai da mentira. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não cresce. Sem o Espírito Santo, os membros não compreendem a Bíblia. Sem o Espírito Santo, é tudo conversa fiada. E a gente fica na igreja dessa, Jesus está vindo e os membros vão ficar aí, o pastor vai ficar também, porque rejeita o Espírito Santo. Detalhe, os anjos vão arrebatar nós, mas no comando do Espírito Santo, o Espírito e a noiva diz, venha. No próximo vídeo, eu vou falar para você como é que são os dons do Espírito Santo. Não perca, me siga. Aperta o botão embaixo aí, manda o WhatsApp, manda pergunta, que eu respondo todas as perguntas para você, ok? Então, até lá.